Então, boa noite a todos. É um prazer estar na mais uma das nossas reuniões semanais das UTIs integradas. Dessa vez nós vamos ter o prazer de contar com a presença aqui de um grande amigo e meu chefe também. Eu sou José Imar, que é médico formado pela Universidade Federal da Paraíba, que fez residência em clínica e gastroenterologia na Hospital das Clínicas de São Paulo, fez mestrado e doutorado também pelo Hospital das Clínicas, mas a saudade pela terrinha não deixou ele ficar em São Paulo, apesar de a época estava lá já como professor da USP, já, né, Zé? Se eu não me engano. Não, eu era médico do Hospital do Hospital das Clínicas e coordenador da residência. Mas aí a saudade bateu, ele voltou e ainda bem porque ajudou a melhorar muito aí vários aspectos da medicina da nossa cidade de João Pessoa, da região. Atualmente ele é o gerente da assistência à saúde do Hospital Universitário, meu chefe, e está fazendo um trabalho brilhante, é um workaholic, como se diz, sujeito super inteligente, estudioso, é intensivista também, pela MIB, titulado, mas atualmente ele está mais voltado para a gestão aí, um bocado de coisa para resolver no dia a dia lá no HU, que não tem deixado tempo para nada. Assistência, no caso, mas é um ótimo médico intensivista, não só intensivista, mas um conhecedor profundo dos temas relacionados à hepatologia. Então, Zé, é com você, fica à vontade, a tela e o microfone são seus aí, para você. Ô, Zé Maia, Derlon, só para te saudar aqui rápido, que eu estou aqui numa reunião e não estou podendo estar direto aí participando, mas o Ciro, apesar de estar querendo uma promoção, não exagerou muito aí nos comentários da apresentação. Obrigado aí por participar. Não vai promoção não, cara, já tem promoção. Zé, fica à vontade, Zé. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer não só o convite, mas a fala elogiosa de Ciro. Ele brinca que eu sou o chefe, mas ele é meu chefe aqui na terapia intensiva. E mais do que isso, é um parceiro forte na batalha que a gente tem por tentar manter um hospital universitário mais participativo, mais pujante, um hospital que permita que a gente possa prestar uma assistência em terapia intensiva e em outras especialidades de qualidade também. No meu caso, eu sou intensivista e hepatologista. É uma especialidade que demanda muito a UTI e por isso eu fico muito à vontade. Até o ano passado a gente coordenava o Comitê de Gastrointensivismo da Sociedade Brasileira de Hepatologia, onde a gente faz parte da diretoria atual. E tivemos a oportunidade também, dentro do Comitê de Gastrointensivismo da MIB, que fazemos parte também, tentar sempre colocar em evidência esses tópicos relacionados ao cuidado do paciente cirrótico. Na minha visão, esse é um tema muito importante e oportuno, porque o paciente cirrótico é aquele patinho feio que muita gente não gosta de cuidar e de tratar. E talvez até por uma questão do que a gente trabalha no dia a dia, com outros perfis de pacientes de modo mais bem estruturado, mais bem definidos, com mais protocolos, como é o caso da cardiologia, suporte ventilatório, aspectos nutricionais, o cirrótico, ele por ser um paciente que tem tanta interação com tantos sistemas, ele às vezes peca-se até, enquanto nós intensivistas, talvez uma padronização de conduta, uma compreensão das peculiaridades que o paciente cirrótico tem, uma compreensão daquelas pequenas ações, além do cuidado tradicional que a gente já faz na terapia intensiva, que se a gente agir na hora certa, a gente evita que o cirrótico, o hepatopata, vire o que comumente a gente ouve dizer que é o hepatobomba. É realmente um paciente complexo, é um paciente que tem um potencial de complicação grande, um potencial de não recuperação alto em várias situações, mas é importante chamar a atenção que o transplante hepático ele é hoje uma modalidade terapêutica disponível na maior parte das regiões do país. Região Norte tem equipes de transplante,
região Nordeste tem equipe de transplante, Centro-Oeste tem um transplante muito forte, não só no Distrito Federal. Temos transplante na região Sudeste, nem se fala, nossa situação mais próxima da alta complexidade, bem disseminada em capitais interior que a gente tem. E a região Sul é um centro forte e tradicional de transplante. Então, ter hoje o hepatopata grave, descompensado, e entender que ele não é um paciente terminal em todas as condições e que a gente pode estabilizá-lo, recuperá-lo para um tratamento definitivo, que começa uma nova vida para ele, que é o transplante de fígado, é importante para não termos a noção de que todo hepatopata não tem o que oferecer, é um paciente terminal, é um paciente que não tem perspectiva de tratamento, não tem cuidado. Isso não é mais uma realidade há muito tempo. É nesse conceito, nessa ideia, que nós vamos tentar abordar aqui 4 dos vários aspectos que o paciente hepatopata tem. E para isso a gente vai tomar aqui a liberdade de colocar um caso real, mas um caso que exemplifica bem o dia a dia de quase todos nós que trabalhamos com doença hepática. É um homem de 62 anos que fez uma hemorragia digestiva alta, varicosa, ele já tinha histórico de doença prévia, já tinha tido um HDA 5 anos atrás, já é um paciente descompensado com ascite, e não apenas um ascite comum, um ascite de difícil controle. Quando a gente fala isso, a gente fala um paciente que tem seus mecanismos de controle de excreção de sal, de ajuste de hemodinâmica, de vasodilatação sistêmica decorrente da própria disfunção hepática em fase já avançada, levando quase a um quadro de refratariedade no controle com diurética terapia. Apesar disso, era um paciente ativo, que tinha tido uma grande perda de massa muscular, desnutrição, moeda corrente no hepatopata, e um ascite de moderado a grande volume, que altera não só o conforto, a alimentação, a capacidade nutricional, mas altera a dinâmica do paciente, faz ele ser mais restrito ao leito, menos ativo, o que faz com menos mobilização, maior perda de massa muscular, de massa magra. Isso vai impactar não só em performance, mas em vitalidade e resposta desse paciente a estresse infecciosos inflamatórios. Ele sangrou, foi para uma UPA, foi feito um tratamento inicial, transferido para o hospital, no caso o hospital é um hospital privado, onde fez ligadura das varizes, terapia endoscópica padrão, ligadura elástica, e associou-se terlipressina, vamos falar sobre ela, um vasoconstrictor seletivo do território splanchnic, que estava já no seu 4º dia de tratamento, uma combinação de tratamento endoscópico farmacológico, um tratamento ideal. Esse paciente que estava em enfermaria, ele evoluiu com rebaixamento de consciência, confusão mental, foi medicado, talvez até tenha sido agravado por medicações feitas para tratar a confusão mental, tratar a agitação do hepatopata. Talvez não tenham visto que era um quadro de possível encefalopatia hepática, uma das hipóteses diagnósticas. Talvez achasse que era um delírio, uma agressividade, e aí se medica o paciente, e esse paciente começa a ficar mais desconfortável do ponto de vista respiratório pela própria dispneia restritiva, passa a não ficar mais estável em enfermaria, é levado para a UTI, e aí a gente tem aí uma cascata de complicações, muitas vezes com níveis de iatrogenia que são causados de modo não voluntário, de modo não intencional, mas que a gente, tendo atenção e cuidado, a gente consegue sim evitar várias dessas situações. Eu iniciaria tentando posicionar para vocês que o que a gente vai ter dificuldade de discutir e falar não é o paciente cirrótico tradicional. Esse é o cirrótico descompensado, esse é o cirrótico clássico, aquele que a gente vê com ascite, com perda de massa muscular. A cirrose hoje a gente não entende como sendo uma única doença. A cirrose, na verdade, não é uma doença, é um diagnóstico sindrômico de várias etiologias que leva o paciente a ter uma alteração funcional, anatômica, vascular, humoral, de todos os aspectos da economia orgânica, mas que ela pode ser diferenciada não só em estágios, como, por exemplo, ser um cirrótico com hipertensão portal sem descompensação clínica. Isso não é apenas a questão clínica, isso tem impacto em mortalidade. Esse paciente tem mortalidade equivalente à população normal, 1% ao ano. É diferente quando você pega o paciente que apresenta descompensação clínica. Descompensação clínica major, no ponto de vista de hepatologia, a gente está falando de ascite, está falando de encefalopatia hepática. Sangramento varicoso nem chega a ser, talvez, uma descompensação funcional. É mais da hipertensão porta e tem um impacto menor do que a ascite, a encefalopatia, a disfunção renal, que joga esse paciente aí para estágios 3 e 4, com
mortalidade de 20% até paciente que tem doença funcional avançada, ascite, encefalopatia, que faz uma hemorragia, a agudização da doença, o que a gente chama de acute on chronic liver failure, leva essa mortalidade para quase 60%. É evitar essa situação que a gente na UTI tem que buscar fazer, ou pelo menos, se ela já chega para a gente já nesse encaminhar, não agravar e tentar trazer o paciente de volta para uma situação de melhor controle, de mais normalidade. Bom, no cirrótico, talvez o evento mais impactante é a hemorragia digestiva alta. E isso é um quadro frequente. Praticamente 50% dos cirróticos vão ter hemorragia digestiva ao longo da sua evolução. A hemorragia per se não é o quadro que impacta na mortalidade. Geralmente ele não morre de choque hemorrágico. A ressuscitação volêmica trata o quadro agudo, mas esse evento, essa mortalidade, faz com que o paciente descompense do ponto de vista renal, do ponto de vista funcional hepático, muitas vezes algum grau de broncoaspiração e comprometimento inflamatório, infeccioso. O sangramento por si só aumenta os eventos relacionados à infecção do líquido acítico, ou seja, peritonite bacteriana espontânea. Isso tudo impacta de modo definitivo na expectativa do paciente, porque ele vai descompensar no aspecto hepático, pela isquemia, e inflamatório, pela infecção, predominantemente PBE, que nós podemos evitar, como vamos ver, mas também PBE, peritonite bacteriana espontânea, mas também infecção urinária e infecção respiratória. Hoje em dia, se a gente olhar esse gráfico, a gente vê que do ano 2000 para cá, a mortalidade de curto prazo do paciente cirrótico não é para ser mais tão alta quanto antes relacionada à hemorragia digestiva alta. A taxa aceitável de mortalidade do cirrótico global num hospital, numa estrutura de saúde adequadamente estruturada hoje em dia, é de 15% para baixo. Ao longo desse tempo, dos anos 80 para cá, o tratamento endoscópico, a utilização de drogas vasativas, a profilaxia antibiótica para evitar peritonite bacteriana espontânea, uma medida simples e muitas vezes esquecida, a utilização da banda elástica, a ligadura elástica, no lugar da escleroterapia, onde o agente esclerosante era lesivo à circulação sistêmica e ao fígado, trouxeram essa mortalidade para níveis aceitáveis, em torno de 15%, e esse é o benchmark, é o padrão que a gente tem que buscar para ter dentro das nossas UTIs. E aí é importante a gente entender que esse paciente cirrótico que chega no UTI, ele não chega sangrando. O sangramento é só a manifestação de um evento hemodinâmico, não um evento de discrasia sanguínea, mas um evento hemodinâmico no paciente que é desnutrido, que tem um ascite com restrição à expansibilidade de campos pulmonares, que tem alta probabilidade de já chegar infectado ou de infectar rapidamente após esse episódio, que vai ter agitação, agressividade, desorientação pela encefalopatia, que chega já com disfunção renal ou que se instala nos curtos prazos de evolução, que tem alterações pulmonares, cardíacas, renal, decorrente de síndromes específicas desse paciente. Ou seja, aquele paciente pronto para morrer e compete a gente estabilizá-lo, não agravá-lo, garantir o seu retorno ao ambiente fora de UTI, se possível, e programá-lo, até porque nesse agravo, a sua pontuação, o seu MELD, que é um score que avalia o grau de comprometimento funcional do fígado e que é o modo como nós ranqueamos os pacientes para transplante, esse score ele vai aumentar. E ao aumentar o seu MELD sódio, que é o score hoje utilizado, ele vai para topo de fila e, com isso, apesar de mais grave, ele é mais precocemente transplantado. Então, a inter-relação entre nós hepatologistas e nós intensivistas, para podermos estabilizar o paciente e manter o cuidado para ver se ele é ainda, naquele momento, apto a transplante, atualizar o seu MELD e transplantá-lo precoce, faz a diferença na expectativa de vida ou morte desse paciente. Aonde manejar esse paciente? O cirrótico ele deve ser, sim, manejado no ambiente de UTI, ou se ele não tem um grande requerimento de monitorização imediata, no mínimo, um ambiente de semi-intensiva, onde você possa, enquanto médico, estar atento a mudanças que vão ocorrer ao longo do seu plantão de 12 e 24 horas, principalmente no sensório e na hemodinâmica desse paciente, não notadamente por sangramento persistente, mas por alterações que vão ocorrer em virtude de infecção, de disfunção renal, de rebaixamento de consciência por encefalopatia e que vão necessitar prevenção e intervenção precoce do intensivista. Eu colocaria, então, aqui um quiz que o Caio deve ter aí, só para a gente pegar uma opiniãozinha de vocês, para a gente tentar ter no público aí qual seria a conduta que vocês tomariam para um paciente que sangrou, esse nosso paciente,
que chega no hospital, chega na UTI com um INR de 2,34, com hemoglobina de 9. O pessoal já Plaquetas está dele, respondendo aqui. eu boto que é de 40 mil de plaquetas. O que é que vocês escolheriam aí? Vamos dar 10 segundos, Caio? Vamos. Tá rolando aqui. É o- Tá rolando aqui. é o- Espera a É metade o do tempo de pessoal tomar um colo responder. d'água. Tá, fica tranquilo. Vai lá que dá para rodar. Dá para rodar? Tá, não, o pessoal já tá, ó, já temos 21 respostas. Chegando a 30 aqui, a gente já libera. Dispara. Metade da turma já. Olha, tá bom, viu? Daqui a pouco você vai ver o resultado. Vou ficar feliz, nem vou precisar continuar a aula, tá todo mundo com 10. Eu acho que vai rolar mesmo, vai dar 10. Tô sentindo isso. Turma respondendo bem aqui, olha lá, já tem 59% das respostas. Vamos lá para ficar um número bonitinho, vai, 60, mais um responde, a gente fica com 60, pronto. Já vamos rolar. Opa, vou parar no meio que o pessoal está respondendo ainda. Muito bem, olha lá, 44, 67 pessoas responderam e aí tá o resultado, pessoal. Olha lá. Bom, fico feliz. Eu sei que foi porque vocês estão em dia, estão afiados, estão alinhados com as evidências, não porque eu também dei com a língua nos dentes um pouco atrás, na realidade. Mas eu sei que não foi pelo meu deslize didático, pedagógico, e sim pelo conhecimento de vocês, mas é bom a gente tiver essa observação de transfusão de hemoderivados, de utilização de antibiótico, porque realmente tem margem para discutir todos esses pontos. Como tudo em medicina, não tem resposta certa e errada, mas tem respostas que não são as mais adequadas, são condutas que talvez não fossem as ideais no momento, e 3 delas aí não seriam as principais, talvez possa até trazer agravo ao paciente, a gente vai mostrar isso, e a resposta ideal realmente é o antibiótico. Essa é uma coisa que muda a mortalidade, e as outras tendem a aumentar a mortalidade se feitas desnecessariamente. Acho que o ponto principal vai ser a gente aqui passar e conversar um pouquinho sobre essa, essa situação. Vamos começar pelo primeiro ponto, que seria justamente dar ou não dar sangue para o paciente que faz hemorragia digestiva alta. Tem vários trabalhos, eu fiz questão de pegar um nem tão novo, 2014, para mostrar de como isso já é consolidado. Existe um consenso chamado de Baveno, que é uma cidade na Itália, está na sua 7ª edição, reiterou o que a 6ª edição de 4 anos atrás colocava, que reiterava o que a 5ª edição também já dizia. Tem uma estratégia restritiva ou liberal, qual é a melhor opção para o paciente? O gráfico aí mostra. Se eu dou sangue conforme um alvo desejável, um alvo liberal, tem hemoglobina de 10, de 11, ser mais liberal na transfusão, não só de concentrado de hemácias, mas também de plaquetas, eu aumento mais a chance de mortalidade por fenômenos relacionados à inflamação sistêmica, como a gente tem na traco, como a gente tem na trale. Também ocorre o mesmo no paciente hepatopata, enquanto que eu sou mais restritivo, segurando para transfundir apenas quando eu tenho um gatilho em torno de 7 a 8 de hemoglobina e ter um alvo, um desejo em torno de 8 a 9, não ultrapassar 9, eu tenho uma sobrevida melhor para esse meu paciente. Por que isso? Quanto mais eu transfundo, não só tem o fenômeno de viscosidade sanguínea que aumenta, e no sinusoide do paciente que sangrou, que está inflamado, isso vai se traduzir muito no aumento da pressão portal e a pressão portal no ressangramento, em outras alterações sistêmicas, como também fenômenos inflamatórios que vão repercutir no paciente que já vive em status inflamatório. O cirrótico é um paciente hiperinflamado, hiperégico, ele está constantemente tendendo a ficar vasodilatado por fenômenos não só relacionados à transfusão, mas passagem de moléculas com atividade inflamatória relacionada ao aumento de crescimento bacteriano na luz intestinal em virtude do sangramento que ocorreu. Então, essa talvez seja a primeira mensagem que a gente busca dar. Ser restritivo. Vamos tentar avaliar se realmente eu preciso transfundir o meu paciente, acompanhá-lo do ponto de vista sérico, ver se é um paciente que tem uma situação específica, um coronariano que anginava quando estava com hemoglobina de 10, tudo, é uma outra situação. Aí tem que realmente encarar e protegê-lo do ponto de vista de doença isquêmica. Mas para o paciente padrão, muitas vezes jovem, sem doença cardíaca aparente, está estável, o alvo em torno de 8, 8,5 é o recomendado e o desejado. Sobre hemoderivados, não hemácias, plaquetas e plasma fibrinogênio, concentrado protrombínico, dá ou não dá?
A gente tem em mente a situação de que o cirrótico é um paciente que estaria anticoagulado, porque o INR está alterado. Só que o INR é um parâmetro péssimo para avaliar status coagulatório no cirrótico. Do mesmo jeito que ele tem uma alteração na síntese de fatores de coagulação, ele tem alterações na síntese de fatores de anticoagulação. Ele tem aumento de fatores teciduais que aumentam a sua probabilidade de fenômenos trombóticos. Na verdade, o cirrótico tem mais chance de trombose do que o indivíduo padrão. Não apenas de trombo de veia porta, mas risco de trombose venosa periférica e, com isso, toda a complicação do tromboembolismo. Porque o cirrótico ele gera trombina igual ao paciente normal ou até mesmo mais. Até mesmo ele tem uma hipercoagulabilidade. Por isso que o cirrótico, não em sangramento ativo, deve sim receber profilaxia trombótica, como qualquer outro paciente que tem indicação equivalente, o impacto neles é maior do que na população não cirrótica. O que é diferente se nós podemos olhar aqui nesses dois extremos? No paciente normal, a gente tem uma banda de equilíbrio muito mais adequada do que no paciente com doença hepática. Existe um rebalanceamento dessa hemostasia baseado na mudança de síntese dos fatores. O colchão de amortecimento ele é menor e realmente o paciente oscila entre anticoagulação, procoagulação mais do que o paciente padrão. Mas ele não é um paciente prevenido do ponto de vista de trombo. Pelo contrário. Então, não há necessidade de transfusão nos pacientes. E aqui temos vários motivos que aqui justificam. Ele tem aumento de fator de von Willebrand, ele tem cursa com hipercoagulabilidade no paciente cirrótico. O INR não é parâmetro de coagulação, ele é parâmetro de função hepática. E a própria microtrombose que ocorre no sinusoide, ela favorece o agravo da hipertensão sinusoidal, da disfunção hepática e da evolução do próprio paciente. Então, essa seria a segunda mensagem que se junta em relação às hemácias. Não se deve dar plasma e plaquetas, salvo aquele paciente que tem um sangramento persistente, contínuo, trocando volemia, que aí, numa situação como essa, obviamente, é necessário corrigir, estabilizar, não apenas hemácias, mas também fatores de coagulação. Isso é importante a gente ter em mente porque o sangramento do paciente cirrótico ele não é um sangramento relacionado, o sangramento varicoso, relacionado à discrasia sanguínea. Ele é um sangramento por aumento da pressão no interior da variz esofágica, que é o ponto mais frequente de sangramento. Naquele ponto, a tensão, geralmente na extremidade distal da variz, vai aumentando progressivamente, a variz vai dilatando, variz de médio, de grosso calibre, que passam a ter aqueles sinais preditivos de sangramento, rompe-se e o paciente tem hemorragia. É por esse motivo que o tratamento é ocluir o orifício sangrante com a endoscopia, que é um tratamento de primeira escolha, ou tão equivalente, tão eficaz quanto o tratamento endoscópico, a utilização de drogas farmacológicas que reduzem o fluxo hepático esplâncnico. Com isso, reduz o fluxo para a veia porta, reduz a pressão sinusoidal, reduz a pressão em colaterais e, ao reduzir a pressão em colateral, cessa o sangramento. A utilização da terlipressina, que é a droga mais recomendada, em bolos, pode ser feito na UTI, menor risco de eventos miocárdicos e de eventos arteriais, de eventos colaterais em relação à vasopressina. A terlipressina feita em bolos, no PA, na ambulância, no atendimento pré-hospitalar, dentro da UTI, e mantida na dose de 2 miligramas em bolos e de 1 a 2 miligramas cada 4 a 6 horas, até o 5º dia, 3 a 5 dias em média, ela é tão eficaz quanto o tratamento endoscópico. É óbvio que a associação de ambos, ligadura mais terlipressina, aumenta ainda mais a eficácia de controle do sangramento. E por que isso ocorre? Porque o evento hemorrágico ele passa a ocorrer quando o gradiente de pressão entre a veia hepática livre e ocluída ultrapassa esses valores. E ao reduzir de 10% a 20%, eu reduzo o risco de ressangramento. Então, se eu trato com terlipressina, e aqui nós comparamos duas drogas, terlipressina e somatostatina. Se eu vejo que uma dose de terlipressina, aqui em preto, consegue reduzir 70% dos pacientes, reduz pelo menos 10% do gradiente de pressão portal, e em torno de 40% dos pacientes reduz 20%, quando eu comparo com outros fármacos, a somatostatina no caso aqui, eu vejo que ela é sim a droga mais eficaz,
e por isso que ela é a melhor a ser recomendada, é a mais utilizada, é disponível, se possível, na maior parte dos serviços privados, com certeza, e serviço público a gente ainda tem, infelizmente, uma carência em vários aí pelo país, mas é para isso que a gente deve brigar, porque na falta do endoscopista, ter terlipressina evita ter que usar o balão de sangue Straker e Blackmore com todas as complicações que ele traz para a gente. Cuidado que a gente tem que ter com a terlipressina. Muitas vezes ela acentua a hiponatremia que o paciente cirrótico já tende a ter. Isso se deve porque a terlipressina ela ativa também aqueles receptores Mu, aqueles receptores relacionados que são análogos da vasopressina e que tem um efeito de aquaporina. Então, eles fazem o paciente reabsorver mais água livre. Com isso vem a hiponatremia, com isso acentua a encefalopatia, o rebaixamento de consciência, a desorientação, a agressividade. Aí entra um diazepam, entra um Aldol, entra um outro sedativo qualquer, e aí vem o paciente com outra complicação, que é a encefalopatia, que a gente vai falar daqui a pouco. Mensagem 1, não dá sangue desnecessário. Mensagem 2, geralmente eu não preciso de fator de coagulação em plaqueta, a maior parte das vezes o paciente tem risco de sangrar. Mensagem 3, sangramento varicoso ou suspeita de sangramento varicoso, terlipressina em bolos, mais manutenção, mais ataques de 6 em 6 horas. Com isso eu consigo controlar o evento hemorrágico desse meu paciente. Só que tem um outro ponto, que não é o fato da hemorragia em si. O sangue na luz intestinal, ele vai fazer com que esses 50% desses meus pacientes, na primeira semana, tenham infecção relacionada ao sangramento. Seja ela, geralmente, do líquido acítico, peritonite bacteriana espontânea, ou infecção em outros sítios. Isso se deve ao aumento da translocação bacteriana, à diminuição das junções estreitas, da efetividade daquelas tais junctions na mucosa intestinal, o que aumenta a translocação não só de bactérias, mas aumenta também passagem de moléculas com capacidade inflamatória. E isso vai ser um impacto que vai ter no nosso último discussão, que é no Acute on Chronic Liver Failure ou insuficiência hepática crônica agudizada. O que é que eu tenho que fazer, então? Foi a resposta de vocês. Esse ponto está bem documentado. Dar antibiótico profilaxia modifica a mortalidade do meu paciente. E que antibiótico utilizar? Idealmente a ceftriaxona ou otocéfalo de terceira geração, na dose de 1 grama, uma vez ao dia. Não é a dose habitual, a dose que a gente está acostumado a fazer 12 horas, dose terapêutica. Para esse evento de profilaxia infecciosa pós-HDA, 1 grama, uma vez ao dia, durante 5 a 7 dias. Ela é mais eficaz que a norfloxacina e ela reduz, como está demonstrado aqui, não só os eventos de infecção, mas reduz bastante também a mortalidade, como a gente pode ver aqui no grupo, a probabilidade de morte em 6 semanas, ou seja, não foi o evento hemorrágico, foi a descompensação que ele trouxe, que aumenta a mortalidade desse paciente em 6 semanas, principalmente se a função hepática for prejudicada. Quanto pior o child do meu paciente, quanto mais disfuncional do ponto de vista de reserva hepatocelular, mais mortalidade esse nosso paciente vai ter, mais complicações a gente vai esperar para esse paciente no curto prazo. E isso a gente consegue evitar, e parabéns a vocês que já estavam com essa informação disponível antes desse slide dessa aula. Uma preocupação que às vezes vem na gente na UTI, fez a ligadura. Quando é que eu volto a fazer profilaxia do ressangramento desse meu paciente? Se eu estou com terlipressina, ele está aí nos 3 dias, 5 dias de uso, ele ainda está com efeito de redução do gradiente de pressão portal, mas depois que o meu paciente estabilizou, depois que ele está com hemodinâmica ajustada, parou de sangrar, não tem nenhuma outra preocupação mais imediata, em média isso ocorre em 48, 72 horas, é hora boa de voltar à profilaxia e que hoje é com o uso do Caverdilol. A gente tem abandonado o propanolol, porque o Caverdilol para profilaxia de hemorragia digestiva alta tem se mostrado mais eficaz que os beta-bloqueadores não seletivos e deve ser utilizado na dose inicial de 3,125, e depois aumentado para 2 vezes ao dia. Provavelmente já vai estar fora da UTI quando for aumentar para 3,125, 2 vezes ao dia. No paciente com doença avançada, Child-BC, essa seria a dose. No paciente com reserva funcional, pode chegar até, Child-A, até 6,25, 2 vezes ao dia também. Mas, habitualmente, 3,125 em 2 tomadas é o que a gente recomenda para a vida desse paciente cirrótico até o seu transplante ocorrer. Uma realidade que não está na disponibilidade de todos nós é aquele paciente cirrótico que continua sangrando. Aqui é mais para deixar na mente da gente que existe sim opções terapêuticas, mas que poucos hospitais têm condição de ofertar.
que seria a realização de um TIPS de resgate, ou naqueles pacientes com alta gravidade de doença, até mesmo um TIPS precoce, um TIPS já ab início de tratamento, para tentar reduzir mortalidade. E a gente vê como é diferente a curva quando o paciente é bem selecionado para um TIPS como primeira opção, naqueles pacientes de alto risco, comparado com o tratamento farmacológico e ligadura elástica para esses pacientes. E sempre que eu falo em mortalidade, não vamos olhar o período de internação na UTI, nem o período de internação de enfermaria apenas. O cirrótico, ele morre mais na frente, ele morre não só na UTI, ele morre muitas vezes quando sai da UTI em consequência de eventos ocorridos na internação hospitalar que levou à UTI e à enfermaria. Esse era o primeiro bloco, que era da hemorragia digestiva alta e hemoderivados e infecções, e que eles se relacionam muito com o que a gente tem que tratar depois, que é essa encefalopatia hepática. Na UTI e na enfermaria, muitas vezes é confundido com delírio, é confundido com um delírio hiperativo, confundido com outra condição psiquiátrica, mas a gente tem que ter em mente que no cirrótico, até que prove o contrário, episódios de alteração do sensório devem ser relacionados à encefalopatia. A fisiopatologia é complexa, a gente não entende adequadamente, realmente na patologia é um buraco que a gente tem, só fala de uma coisa, que é falar de amônia. E a amônia, onde a gente trata o paciente, dá certo. Então, do ponto de vista terapêutico, que é o que interessa para a gente, diagnóstico e terapia nesse momento, a gente vai mexer no nível sérico de amônia, e esse gráfico que estratifica o grau de descompensação funcional do paciente em relação à encefalopatia, geralmente ele vai para a UTI, muitas vezes, quando está encefalopatia grau 3 ou grau 4, mas lembrando que o paciente que chega lá consciente, lúcido, orientado, pós-hemorragia, com infecção, eventualmente com disfunção renal, ele vai começar a alterar, e se eu começo a tratá-lo numa encefalopatia leve, grau 1, grau 2, dessa classificação de Westhaven, a gente consegue sim evitar a progressão da doença, porque na encefalopatia a pergunta mais importante não é o que é que ele está tendo, é por que é que ele está tendo. Encefalopatia não se trata a encefalopatia, se trata o fator precipitante. Seja a constipação, aumenta a produção de amônia por reter mais tempo material fecal, seja hemorragia, aumenta a quantidade de proteína na luz intestinal pelo sangramento, que aumenta a produção de amônia, seja o uso de diuréticos, dá distúrbio eletrolítico, que aumenta a reabsorção de amônia também, seja processos infecciosos, aumenta o catabolismo proteico, dá disfunção renal, que também leva à retenção de escórias nitrogenadas e aumento da produção de amônia pelo catabolismo, e o excesso de proteínas na dieta. Então, quando eu tenho encefalopatia, a pergunta é: aonde é que eu posso manejar um desses fatores precipitantes? E como eu falei para vocês, a gente tem só amônia para mexer, mas a gente tem que antes ter certeza que esse paciente cirrótico não caiu, não bateu a cabeça, não teve aí uma situação que esteja com um hematoma subdural, causando esse quadro confusional, que ele não tomou uma medicação que por si só está precipitando a encefalopatia dele, que não tem outras causas metabólicas, hiponatremias, hipoglicemia, distúrbios de mal convulsivo, quando ele está entubado, sedado, e a gente não consegue avaliar adequadamente esse paciente. Então, é importante realmente ter o cuidado e focar na definição do fator precipitante, na sua reversão com tratamento. Essa é a grande pergunta, e se a gente olha aqui esse gráfico, lembrar, cirrótico, muitas vezes está tomando diurético, não necessariamente porque sangrou, esse paciente não necessariamente tem sangramento, mas chega na UTI com encefalopatia grau 3, grau 4, rebaixando, e está lá seco, desidratado, vinha tomando diurético terapia, está não só desidratado, mas está com distúrbios hidroeletrolíticos. Suspender e expansão volêmica, lembrando que o cirrótico beneficia de expansão de coloide. Albumina, 1 grama por quilo na expansão desses pacientes, é importante para tentar reexpandir o intravascular, porque só a solução salina, só o soro fisiológico, muitas vezes não vai conseguir manter aí o volume do intravascular de modo satisfatório. Rastrear a infecção, funcionar líquido acítico, ver foco urinário, ver se ele tem broncoaspiração, esteja com foco pulmonar, checar se ele está constipado, utilizar outras medidas para lavagem retal, lactulose por via oral, por sonda, se estiver rebaixado. Tudo isso é essencial para a gente poder agir nesse ponto, que é o controle do fator precipitante, diminuição da produção de amônia. E para isso, hoje, a gente tem uma droga que não é nova, vocês veem aí que é de 93, o trabalho talvez mais antigo, que definiu a importância dela, e que hoje já é produzida e vendida e dispensada no Brasil, que é a rifaximina. É um antibiótico de amplo espectro, um antibiótico não absorvível,
um antibiótico utilizado de um comprimido de 550 2 vezes ao dia, e ele é mais efetivo que a lactulose, mais efetivo que a neomicina e não tem o risco de otonefrotoxicidade que a neomicina tem. Então, diante do paciente com encefalopatia hepática, a utilização aguda de rifaximina mostra não só modificação no curto prazo, mas faz diferença na sobrevida de longo prazo fora da UTI. Ela melhora não só o controle da encefalopatia, melhora a sobrevida, substitui o que talvez alguns de nós ainda temos, e por isso que está aí disponível no hospital público, não tem rifaximina, sai mais de R$ 1.500 o mês de tratamento desse paciente, é difícil a população manter por via oral, é difícil alguns hospitais públicos terem. Então, a gente termina utilizando a neomicina, mas lembrando que a janela terapêutica e tóxica é muito estreita, principalmente em relação à oto e nefrotoxicidade. A combinação de lactulose, um açúcar não absorvível, com a rifaximina, a lactulose com efeito não só de aumentar o trânsito intestinal, mas inibir, por modificação de pH, crescimento bacteriano, inibir a passagem do ioamônio do lume para a circulação, é efetiva, é necessária, e essa combinação é mais efetiva que qualquer um dos dois agentes isolados. Antibiótico, rifaximina, ou na sua ausência, neomicina, mais lactulose, deve sim ser prescrita para esse paciente, lembrando que a dose máxima, vamos chamar assim, é de 120 ml ao dia, mais do que isso não tem grande benefício, e quanto mais você utiliza, maior aumentam os efeitos gastrointestinais de distensão, de cólica, o paciente está parado, muitas vezes o intestino está parético na UTI, termina que a gente não tem uma margem muito boa para utilizar, e fazer lavagem por via baixa pode ser sim uma ferramenta muito útil para esse paciente. Existem outras opções? Sim. Existe uma medicação, um aminoácido, um conjunto de aminoácidos, a L-ornitina, L-aspartato, que ele age nesse ciclo da ureia, acelerando as enzimas relacionadas com a conversão de amônia em ureia. Então, ele é eficaz, pode ser utilizado por via venosa, ou seja, pacientes com maior gravidade, a gente tem a opção de utilizá-los em torno de 20 gramas dia por 7 dias. A infusão é de 20, cada ampola tem em torno de 5 gramas por ampola, você vai utilizar a cada 4 a 6 horas por dia. Mas lembrar de monitorar de perto a função renal desse paciente, porque um dos efeitos colaterais vai ser o aumento de escórias nitrogenadas, e a depender do comportamento de excreção dele, você vai ter que reduzi-lo por aumento de ureia e azotemia que esse paciente pode apresentar. Ainda na encefalopatia, não dá para deixar de falar de desnutrição. Essa talvez seja a doença iatrogênica mais frequente no cirrótico. A gente tende a, fora do hospital, ambulatorialmente, na enfermaria e na UTI, restringir nutrição de um cara que é gravemente desnutrido. E a gente tem também o hábito de restringir proteína de um paciente que precisa de proteína na dieta. O cirrótico, ele tem baixa massa muscular, tem uma sarcopenia grande, e quando ele tem um evento de internação, a primeira coisa que se faz é só dieta zero, está sangrando, está rebaixado, está sonolento, então temos que ser precoce na reintrodução da dieta, e dieta sem proteína, dieta para hepatopata, pobre em proteína. Na encefalopatia, você pode até restringir para meio grama quilo dia, muito agudamente, 24 horas, um pouco mais do que isso, 12, 24, 36 horas. Mas o paciente cirrótico ele precisa de proteínas de alto valor biológico, se possível, pobre em aminoácidos aromáticos, porque é um paciente que tem que ter uma dieta com um aporte proteico satisfatório de 1 a 1,5 grama quilo dia, e tem que ter uma dieta hipercalórica até para evitar que ele fique mais catabólico do que ele já é e que ele acentue ainda mais essa doença grave, que é uma desnutrição crônica, uma sarcopenia também, que vem associada a esse paciente. Muitas vezes na UTI a gente agrava esse paciente um pouco mais. E quando tudo isso acontece no paciente de UTI, naquele senhor de 62 anos que chegou sangrando, que a gente, porventura, pode não ter dado antibiótico, pode não ter expandido o intravascular, que ele rebaixou, que ele teve episódios de broncoaspiração que levaram a que ele ficasse com foco infeccioso pulmonar, uma broncopneumonia aspirativa na UTI, meio que não entubado. Que esse paciente a gente não nutriu adequadamente, nem antes, nem na enfermaria, nem depois que ele chegou na UTI. Muitas vezes, com todos esses desajustes e desacertos, o paciente cirrótico entra aí sim numa fase que é uma fase complexa, grave, e uma fase que, a depender do momento em que se encontra, a gente tem que discutir entre tratamento pleno para esse paciente e, em alguns casos,
chamar os familiares, chamar a equipe médica e dizer que esse é um paciente onde o tratamento fútil deve ser evitado. A essa condição de agudização que ocorre no paciente cirrótico, a gente chama de acute on chronic liver failure, insuficiência hepática crônica agudizada, que é o paciente cirrótico que tem um evento de descompensação decorrente de uma situação grave. Por exemplo, hemorragia digestiva alta. Não é um cirrótico qualquer. É aquele paciente que já vem com doença hepática avançada e ocorre um avanço agudo da sua doença, muitas vezes relacionado à hemorragia, à infecção, a consumo de álcool, trombose vascular, trombose da via porta, que leva o paciente a uma descompensação progressiva e rápida, com mortalidade muito alta em 3 meses, principalmente quanto mais sistemas orgânicos estiverem acometidos. E aqui entra uma situação que vocês estão até mais habituados a discutir até do que eu, que sou um intensivista já na fase mais avançada, já estou sendo a plantão, como o Ciro falou, em gestão já há 2 anos, estou fora desde o final da Covid, esperei a Covid acabar para poder me afastar, mas a insuficiência hepática crônica agudizada, eu vou chamar de ACLF, que é mais rápido, ela é uma doença grave, a agudização de uma doença grave, e ela é muito baseada no acompanhamento do paciente crítico, como vocês fazem com o SOFA. Na realidade, existe uma modificação do SOFA, que chama-se Cliff SOFA, que utiliza os critérios que vocês estão já habituados aí, e que com isso a gente consegue pontuar para os pacientes, e que a gente tem aqui em rachurado, em escuro, aquelas situações que a gente define como disfunção grave do paciente. Disfunção respiratória, cardiovascular, cerebral, renal, a própria disfunção hepática, que é complexa, esse paciente já tem essas alterações desde o início da sua chegada, mesmo quando ele estava estável, e também a disfunção da cascata de coagulação. Tudo isso, quando a gente utiliza, geralmente com esses fatores que foram precipitantes, permite a gente definir em graus de gravidade de disfunção orgânica. O cirrótico que chega com a creatinina boa, normal, menor que 1,5, não quer dizer que é o normal para o paciente. Para o cirrótico, um aumento de 0,3 miligramas por decilitro, não é 0,5, é 0,3 mesmo, em relação à creatina basal, já define uma disfunção renal AQ1. Se o paciente chega com creatinina que aumentou em relação ao seu padrão basal, mas está com a creatinina menor do que 1,5 e sem disfunção orgânica com base nesse gráfico que nós discutimos aqui, a gente tem um paciente que a gente chamaria de ACLF ausente. Se ele tem creatinina maior que 1,5 ou qualquer outra disfunção orgânica, ou a presença de encefalopatia, ele vai ter uma disfunção em grau 1, 2 disfunções orgânicas, renal e encefalopatia, grau 2, e mais de 3, e maior ou igual a 3 disfunções orgânicas, grau 3. Isso é importante para quem vai conversar na sequência sobre estratificar prognóstico desse paciente grave, que no caso deve estar, sim, dentro da UTI. Se ele tem um paciente, e aqui eu faço a propaganda de um livro da nossa MIB, essa é a versão inicial, já tem uma versão mais nova, que é o Manual de Terapia Intensiva, que o Dr. Paulo Bittencourt coordenou junto com outros colegas da MIB e da SBH. Se esse paciente tem ausência de ACLF, a mortalidade dele em 1 e 3 meses é muito baixa. Se ele tem mais de 3 disfunções orgânicas, esse é um paciente onde a expectativa terapêutica em UTI, mesmo com a expectativa de transplante, que provavelmente nesse momento o paciente não está apto a realizar, leva a gente a precisar discutir qual a perspectiva de tratamento, de cuidado, de abordagem familiar, que tipo de tratamento, de paliação que a gente deve precisar buscar para esse nosso paciente. Quando ele tem disfunção de primeiro ou de segundo grau, a gente vê que o impacto de mortalidade é alto, mas é manejável e o transplante e as opções terapêuticas são ainda factíveis para ele. Como é que a gente pode definir isso? É fácil, temos aqui esse gráfico, mas é mais fácil ainda quando vocês entram nessa calculadora, que é da Sociedade do Cliff Consórcio, que é um braço de estudo desses pacientes com disfunção aguda da Sociedade Europeia para Estudos do Fígado, que vocês têm a condição aí de preenchendo rapidamente, ele lhe dá não só se existe ou não a CLF, como também qual é o grau e qual é a expectativa de mortalidade desse paciente para o curto prazo.
O que fazer com esse paciente que teve todas aquelas complicações que citamos e todas as outras que mostramos no slide inicial que nós não discutimos a fundo? Do ponto de vista terapêutico, acho que a gente pode agir muito mais na tentativa de deixar ele entrar no ACLF. Para isso, tratar a doença de base, evitar as complicações, evitar infecção, evitar transfusão desnecessária, evitar fenômenos inflamatórios relacionados a hemoderivados, a antibioterapia, a infecção decorrente de antibioterapia não ofertada, evitar o componente de desnutrição, evitar o jejum prolongado, utilizar dieta oral, por sonda, o caminho que seja mais seguro para o paciente precocemente. É isso que a gente tem de terapêutica real. A única terapêutica que pode evitar o paciente hepatopata desenvolver uma CLF se agravar é preventiva. Porque do ponto de vista farmacológico, nós não temos muitas opções. A albumina talvez tenha algum papel na prevenção da doença renal, no seu efeito antioxidante, nos radicais sulfibrila, radicais que ela fornece para a produção de glutatión, para se ligar a toxinas, diminuindo assim a sua disponibilidade circulante, mas a albumina não modifica de modo pleno a mortalidade do paciente. É uma ferramenta importante, a sua ausência pode piorar o paciente, mas não utilizada quando indicada, você vai ter, na realidade, uma piora, mas utilizando quando indicado no paciente muito grave, não quer dizer que vai salvar, não tem efeito milagroso, dar albumina a rodo no paciente não muda a sobrevida. Tratar a infecção bacteriana preventivamente e tratar precocemente, como qualquer outro paciente, prevenir e tratar com antibiótico profilático o sangramento das varizes. No paciente com hepatite alcoólica, coisa frequente no nosso meio, estamos chegando numa época em que daqui a 1 ou 2 semanas vai ter mais pacientes com hepatite alcoólica. Aqui no Nordeste, eu estou falando da Paraíba, e boa parte do público aí pode ter festa de São João. Vai ter bebida, vai ter cirrótico descompensando, vai ter cirrótico sangrando, e a gente vai ter que discutir utilizar ou não, dentro do critério de Mader, aquele critério de gravidade, a utilização de corticoide para reduzir a chance de progressão da doença hepática desse paciente. Eu acho que esse foi o meu último diapositivo e eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês de ter ficado aí 40 minutos, 45 minutos me ouvindo dissertar sobre um cirrótico, mas na defesa do paciente cirrótico. É muito triste para mim, enquanto intensivista, mas principalmente enquanto hepatologista, ouvir dizer que o paciente cirrótico não tem indicação de ir para a UTI porque ele não tem mais prognóstico. Tem, ele está na fila de transplante. Se ele não está, eu vou colocá-lo. Eu tenho que cuidá-lo para estabilizá-lo. Eu tenho que evitar que ele agrave. E mesmo que ele esteja grave, eu tenho a opção de um tratamento que cura a doença mais do que várias doenças outras que a gente dá suporte na UTI e que a gente teria no paciente cirrótico um resultado até melhor. Não quero discutir aqui prioridade de quem vai e de quem não vai, mas quero defender a fatia de uma assistência plena, integral e cuidadosa no paciente cirrótico, na sua prevenção de complicações e no tratamento precoce de todas elas. Caio, Ciro, eu agradeço aí a paciência e deixo aberto para a gente discutir com vocês e com o público. Nós aqui agradecemos, excelente aula, está todo mundo elogiando aqui, vários elogios, uma audiência enorme aí. Eu abro as perguntas aí para a plateia. Fernando, Caio e os assistentes, de uma maneira geral, tem alguma... O Luciano já está de mão levantada lá. Luciano gosta. Luciano. Vai lá, Luciano. Bom, primeiro, professor, muito obrigado pela aula, né? Realmente é um assunto sempre muito difícil de discutir, né? Porque hepatologia, tinha uma colega que sempre falava, né? Que hepatologia em espanhol todo mundo acha que sabe, né? Assim, eu tenho algumas perguntas bem simplesinhas, eu acho, da parte farmacológica. A primeira, a citação perfeita da terlipressina, somatostatina e opteotrine no tratamento da hemorragia. Eu fico um pouco temeroso em relação à somatostatina e a terlipressina, porque funcionam, né? E podem dar no paciente que já tem uma gastropatia hipertensiva, podem dar hemorragia de mucosa, né? Piorar mais ainda a hemorragia de mucosa gástrica, né? Quanto à ornitina, uma coisa que eu sempre brinco, né? Falar assim, a ornitina funciona por algum tempo, né? Enquanto consegue fazer o equilíbrio com a amônia, né? Mas o slide do professor foi perfeito porque ele colocou como infusão.
E a ornitina que é vendida em pó, a absorção é muito pequena, né? A biodisponibilidade é muito pequena do medicamento, eu acho que é mais uma questão de marketing, né? E eu fico feliz em rever a pentoxifilina, né? Que sempre foi um negócio meio folclórico no tratamento aí no paciente com uma tendência de trombose sinusoidal, né? Que aumenta a reologia, etc. Essas coisas aí da pentoxifilina. Por favor, muito obrigado, viu? Luciano, obrigado pelas 3 bolas levantadas aí. Eu vou começar com a L-ornitina, que eu acho que é mais prático. Eu coloquei ali o diapositivo dela em infusão venosa, porque no paciente da UTI termina sendo mais esse perfil que a gente termina tendo necessidade de utilizar. Sangrou, está em jejum, às vezes está com ilho, não está conseguindo alimentar. O paciente não sangrou, mas está em encefalopatia, não consegue receber por via oral. Muitas vezes tem medo de sondar, porque a sonda poderia causar hemorragia, se não for hemorragia o motivo da admissão na UTI. Mas a por via venosa ela é mais eficaz, mas também funciona utilizado por via oral. Só que lembrando, a L-ornitina e L-aspartato, a Lola, como a gente chama, existe um nome comercial, só tem um no Brasil, acho que vou me permitir aqui dizer que é o Epamez. Você, na realidade, é uma droga de terceira linha. É uma droga que tem uma eficiência menor do que antibiótico, rifaximina, que é a primeira escolha, associado à lactulose. Então, é útil ambulatorialmente, é útil no paciente em ambiente de UTI, que não está podendo, por exemplo, receber por via oral a rifaximina, que não está aceitando a lactulose, você vai tentar uma opção de utilizá-lo por via venosa. Então, acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é uma droga de terceira linha que tem seu espaço nesse público selecionado na UTI. Sim, respondeu. Terlipressina, funciona. Funciona para o bem e para o mal. Ela, vasopressina, a gente teria aí a preocupação que você falou de acentuar a isquemia de mucosa, e ao acentuar a isquemia de mucosa, favorecer lesão aguda de mucosa gastroduodenal, não só gástrica, até mesmo do duodeno todo. Só que o sangramento imediato do paciente, você falou em gastropatia congestiva, na gastropatia congestiva, o mecanismo também é vascular. E o tratamento da terlipressina serve para tratar aquela gastrite hemorrágica decorrente da hipertensão portal, a gastropatia congestiva. Não é frequente a gente ter agravos de mucosa pela infusão habitual desse paciente, mas todo paciente que está usando terlipressina, ter cuidado em qualquer situação de doença vascular, não só coronariana, mas mesentérica também. É um vasoconstrictor esplâncnico, um vasoconstrictor importante, e efeitos vasculares negativos podem surgir em várias situações, isquemia de cólon, angina ou isquemia mesmo, mas pelo sangramento gástrico é uma indicação no sangramento da mucosa gastroduodenal pela gastropatia congestiva, ou seja, aquela gastropatia da hipertensão portal, e também no sangramento varicoso, ela ou a somatostatina podem ser utilizadas. Na hepatite alcoólica, você citou a pentoxifilina. A pentoxifilina é uma droga que, desde que eu fui aluno de Ciro, na verdade, brincadeiras, mas desde que a gente é neófito na medicina, a gente ouve falar de pentoxifilina, mas a gente não sabe muito bem qual é o papel dela. Para a hepatite alcoólica, ela age como prevenção de fenômenos inflamatórios, de agravo da doença hepática alcoólica, mas ainda é incerto o seu papel. Não temos um nível de evidência bom. Corticoide tem um nível de evidência menos ruim, se utilizado precocemente em pacientes graves. Mas hepatite alcoólica, o componente agudo da doença hepática alcoólica inflamatória, a gente não tem um bom tratamento para ele, realmente não. A gente usa a pentoxifilina em alguns casos, não é a primeira escolha, como falei. Ela tem esse racional de alterar a reologia, realmente, e com isso melhorar essa situação vascular, de resposta vascular, mas até hoje a gente não entende bem como é que ela age, em que subgrupo de paciente ela agrega mais valor. Acho que eram os 3 pontos que eu tenho notado seus aqui. Eimar, já que tu falaste em drogas e na terlipressina, deixa eu aproveitar uma situação que não é infrequente, né? Esses pacientes evoluírem com choque circulatório, né? Como eles já têm um perfil hemodinâmico hiperdinâmico, né? Principalmente pela produção de falsos neurotransmissores, e o uso da terlipressina, né? Tem alguns estudos que no choque séptico até
esboçam, digamos assim, alguma ideia do seu uso. Como conciliar, por exemplo, né, já que no choque séptico a noradrenalina seria a droga de primeira escolha, quando a gente tem um paciente que está usando telepressina, eventualmente evolui para choque ou já vem com um quadro de instabilidade hemodinâmica, qual seria a tua ideia do melhor manejo com drogas vasoativas para restaurar uma pressão de perfusão tecidual mínima, não é? E tentando, né, de olho, né, na condição digamos assim, da hemorragia e do problema originário da própria insuficiência hepática. Fernando, sua fala foi ótima. O paciente cirrótico ele tem uma série de problemas. Ele tem óxido nítrico alto por X-estresse, mesmo por estresse de mucosa. Ele tem uma vasodilatação sistêmica por esses falsos neurotransmissores que você citou. Então, ele tem uma capacitância vascular arterial maior do que o seu continente, do que o seu conteúdo vascular. Tem um continente maior que o conteúdo. Ele está sempre vasodilatado. Quanto mais avançada a doença hepática dele for, ele tem catecolamina muito alta. Então, a noradrenalina dele é muito alta. Então, um paciente que já vive no estresse do sistema nervoso simpático. E um dado que a gente não pode esquecer, quase 100% dos cirróticos avançados sob estresse, eles têm disfunção adrenal. Então, aí talvez até não temos evidência, não temos estudos assim, tão grandes e específicos para reposição de corticoide, mas em pacientes graves, se a gente tem pelo córtex aí alguma dúvida de qual é o paciente de choque nosso, choque não hepático, que precisaria usar corticoide, aqui a gente é muito mais flexível, na realidade. Repor o corticoide em dose para disfunção adrenal é importante no choque desse paciente. A sua pergunta especificamente de tá tomando terlipressina, chocou, e eu preciso usar noradrenalina para garantir perfusão do paciente. Eu não dei essa informação, mas a noradrenalina ela também é uma droga utilizada para no paciente cirrótico para tratamento de choque, por exemplo, na insuficiência hepática crônica agudizada, na CLF, em outras situações que tem insuficiência renal, na síndrome hepatorenal, e que a gente usa doses, só que geralmente são doses suprafisiológicas. Ultrapassa habitualmente aquele 1 miligrama quilo dia para conseguir ter uma eficiência do ponto de vista de atingir a pressão de perfusão adequada para esse nosso paciente. Nesse que está tomando terlipressina, eu converteria sim para noradrenalina e vasopressina, que vai ter o efeito da terlipressina. Então, nesse caso, a associação de nora-vaso, ele vai ser eficaz no tratamento também do sangramento digestivo. A vasopressina foi a primeira droga que a gente usava para tratamento do choque, do sangramento. E ela é eficaz. O problema é que o perfil de efeitos colaterais inviabilizava. O que leva a terlipressina a ser melhor é não só uma efetividade um pouco maior, mas o perfil de efeito colateral muito melhor. Então, no choque, nora e associar vasopressina se necessário também. Perfeito. Tem uma pergunta aqui. Tu viste aí, Ciro? Teve. Eu só não consegui identificar quem é. Está escrito o D aqui, mas... Acho que é uma do sangramento ativo. Sangramento ativo TGI no varicoso. No varicoso. Se suplanta os riscos de transfundir. Vamos lá. Eu acho que aí a discussão deve ser um sangramento não relacionado à hipertensão portal, uma úlcera péptica, ou, vou falar as duas situações, um sangramento não varicoso por gastropatia congestiva. Gastropatia congestiva é o paciente que a gente citou antes, a gastrite relacionada à hipertensão portal, trata com terlipressina, não transfunde, é o mesmo racional do paciente cirrótico que sangrou por variz. É a mesma doença, só que em vez de sangrar variz, está porejando, babando difusamente daquelas vasodilatações que tem na mucosa gástrica em decorrência da cirrose hepática. É uma úlcera que é a causa de sangramento do paciente. Trata-se a úlcera e segue o mesmo protocolo para o cirrótico de transfusão ou não. Se ele não precisa, como a gente não transfundiria talvez um paciente com 7,5, 8 de hemoglobina que sangrou de uma úlcera sem ser cirrótico. Então, o racional do malefício da transfusão liberal é em virtude das mudanças inflamatórias e do aumento da viscosidade sanguínea que ocorre a nível sinusoidal. Então, se a gente tem um sangramento que não precisa transfundir, porque o paciente está estável, está nesse limiar em torno de 8, não transfunde, seja ele varicoso, não varicoso, mesmo que relacionado à hipertensão portal,
E mesmo que não seja por lesão péptica, lesão ulcerosa, segue esse racional também. Muito bom. Zé, só uma pergunta. Claro. A história da albumina. A albumina, a gente tende a ver hoje a albumina como sendo um fármaco. Na hepatologia, a albumina ela é foco de grandes estudos e a gente tem algumas definições onde ela é nível 1 de evidência de mudar a mortalidade. Por exemplo, paciente que chegou com peritonite bacteriana espontânea. Puncionei o líquido acítico, tem mais do que 250 polimorfos nucleares. Ele pode estar estável como for. Esse paciente ele tem que receber no primeiro dia 1,5 grama por quilo de albumina e no terceiro 1 grama por quilo de albumina. Eu mudo a curva de mortalidade desse meu paciente porque eu evito a evolução para síndrome hepatorenal. Paracentese de grande volume. Tirei mais do que 20 litros, tirei mais do que 5 litros, perdão, de ascite do meu paciente. Eu devo repor do total tirado 8, 10, 15 litros, 6 a 8 gramas de albumina. Se eu não der, eu vou dar uma disfunção cardiocirculatória importante nesse meu paciente. A albumina, no paciente cirrótico, ela tem uma alteração não só quantitativa. A albumina do paciente cirrótico é baixa, todo mundo sabe, mas ela é funcionalmente diferente da albumina do paciente não cirrótico e da albumina exógena que a gente oferta. É uma albumina que tem poucos sítios de ligação para bilirrubinas, para proteínas com atividade inflamatória, proteínas por dumps e pumps, ou seja, moléculas provenientes da luz gastrointestinal aí por permeabilidade, que são ativadoras da cascata inflamatória. Tem pouco radical sulfidrila. Então, se questiona se a aplicação frequente de albumina modificaria a curva de sobrevida do paciente ambulatorial, por exemplo. Dar albumina uma vez por semana no paciente. Tem um estudo gigantesco que está correndo, chamado Preciosa. Esse estudo ele finaliza agora em 2024 e se espera ter essa resposta para nível ambulatorial. Nós temos 2 estudos, o ANSWER e o MART, M-A-C-H-T, um favorável ao uso crônico de albumina, o outro que não mostra diferença, mas com populações diferentes. Quando você analisa o estudo mais bem estruturado, ele é sugestivo do benefício de longo prazo de uso ambulatorial de albumina. Aqui na UTI, valeria dar em que grupo de pacientes? Basicamente esses que a gente citou. Pós-paracentese, na prevenção de síndrome hepatorenal nos pacientes com infecção, PBE, infecção do líquido acítico, e questiona-se, que eu sou um defensor, no paciente com infecção em outro sítio, uma infecção urinária, uma pneumonia. Eu devo prevenir a disfunção renal desse meu paciente, porque a gente viu lá no acute crônico que a disfunção renal é um marcador que a presença ou não dela define um pulo de mortalidade, já define a presença de ACLF ou não está em disfunção renal. Não tem disfunção renal, ele pode não estar ele não está em ACLF. Tem disfunção renal, ele já entrou em ACLF. Então, albumina para pacientes com outros tipos de infecção, albumina no primeiro e no terceiro dia. 1,5 grama por quilo no primeiro dia, 1 grama por quilo no terceiro dia, com antibiótico terapia padrão, obviamente, para tratar o foco, para evitar a disfunção renal desse paciente. Essas seriam as 2 situações de consenso pleno que a gente tem em nível 1 de evidência. Uma coisa que está muito em voga hoje, né, é o chamado organ crosstalk, né? Interação entre órgãos. Sim. E se a gente olhar, todos os órgãos, todos os sistemas têm uma relação, não é? Cada um contribui com a sua parcela. Nesse raciocínio, assim, que dica tu deixaria para a gente para o manejo do paciente cirrótico com hipertensão intracraniana? Eita, aí é um... Hoje botou para quebrar agora, é outra aula. Aí é aquela hora que a gente torce para a conexão. Dá uma mensagem, dá um recado, pelo menos, porque eu acho assim que é uma situação crítica, né? E realmente, pelo teu conhecimento, pela tua experiência, eu acho que tu pode deixar uma mensagem para a gente. Pelo menos o que não fazer. Essa é a situação, aquela que a gente torce para a conexão cair agora. Não, quando a gente está falando de hipertensão intracraniana, a gente está falando de várias situações aí diferentes, né? Por exemplo, no próprio hepatopata tem a hepatite fulminante, que é o nosso grande medo, o nosso limitante de transplante é a hipertensão intracraniana.
E aí vem uma discussão nesse paciente com hepatite fulminante, com todas aquelas discrasias que ele é um não cirrótico, ele tem um fígado normal e faz uma insuficiência hepática aguda grave, hepatite fulminante. Para esse paciente, passa ou não passa monitorização central? São discussões que a gente não tem resposta, nesse caso especificamente que eu lhe falei. Hipertensão intracraniana por trauma, eu acho que é isso que está querendo... o perfil de paciente... É um doença suscetível a sangramento, hemorragia, né? E não tem um sítio específico assim, né? Ele pode sangrar, né? O paciente que ele não sangrou e você está preocupado em ter sangramento, ele tem essas discrasias sanguíneas todas. Esse teu paciente, ele é um paciente cirrótico, ele tem mais chance de trombo do que de sangramento espontâneo por isso. Agora, vai ter intervenção, você vai fazer procedimento, aí você obrigatoriamente tem que repor sim. Porque, como a gente falou, a labilidade, a banda de equilíbrio desse paciente é muito restrita. O paciente que tem pressão intracraniana, eu vou precisar fazer qualquer procedimento craniano, mesmo colocação de catéter, sim, nesse eu devo repor, e aí entra junto o hematologista para nos orientar, para não hipertransfundir, não hipercorrigir esse paciente. Mas você vai fazer um procedimento invasivo que tem uma alta expectativa de sangramento. Vai fazer um procedimento ocular, por exemplo, no paciente cirrótico, a gente transfunde, sim, transfunde plaqueta, corrige fator de coagulação, porque são áreas nobres, áreas críticas, onde na intervenção pode não ter um equilíbrio adequado entre anti e pró-coagulante. Então, nesse caso daí é muito específico, eu não tenho uma resposta geral para dizer, mas eu diria que me preocupa mais o seu paciente com pressão intracraniana fazer um trombo de seio sagital do que dele sangrar espontaneamente por conta da doença hepática. Perfeito. Eu acho que Tem mais uma pergunta aqui, tu viste, Ciro? poderia comentar o papel da albumina no paciente cirrótico já estabelecido com lesão renal aguda. Aí seria um caso mais específico de síndrome renal, provavelmente. Aí a gente tem uma aula só, que a gente tem que conversar um dia só sobre disfunção renal no cirrótico. Já se sinta convidado. Porque são perfis e é bom até nessa aula ter a visão do gastro e a visão do hepato e a visão do nefro. Porque nós precisamos muito de padronizar, de harmonizar essas falas entre o hepatologista e o nefrologista. Nem tudo que ocorre no cirrótico que altera ureia e creatinina é síndrome hepatorrenal. Síndrome hepatorrenal é um diagnóstico que, se a gente for analisar, vai ser a menor parte dos pacientes, grosseiramente falando. Se pegar algumas subpopulações, obviamente, na UTI, o paciente chocado, que fez um processo infeccioso, tudo aumenta a probabilidade. Mas, em cada momento dessa fala que o Eduardo colocou aqui, de lesão renal aguda, a maior parte dos pacientes que chegam em hospital, eles chegam com hipovolemia. Por isso que no protocolo de diagnóstico da síndrome hepatorrenal, o primeiro passo é corrigir a hipovolemia, suspender diuréticos e expandir por 48 horas com 1 grama por quilo de albumina a cada 24 horas. Então, eu espero 2 dias no paciente, eu suspendo o diurético, rastreio infecção, hidrato o paciente se está desidratado por boca, oral, até por veia mesmo, e faz para esse paciente a expansão de 48 horas de colóide, de albumina, 1 grama por quilo dia, no primeiro, no segundo dia. No terceiro dia, eu vejo se ele responde do ponto de vista de ureia creatinina, de escórias. Se ele não responde, eu corrigi a hipovolemia dele, eu possivelmente tenho um paciente que pode ter, sim, hepatorrenal. Mas ele pode ter outras doenças crônicas. O fígado, o etilista, tem disfunção renal orgânica pelo consumo crônico de álcool, nefropatia de BG. O paciente com vírus C, o paciente que tem, mesmo que não seja cirrótico do vírus C, o vírus C e o vírus B também dão lesão glomerular nos pacientes. Pode ser por esse motivo. A causa que se torna mais comum hoje de cirrose no Brasil, que está crescendo mais, não é ainda mais frequente, mas vai ser breve, é a esteatohepatite não alcoólica, a síndrome metabólica. Por si só é causa de disfunção renal no paciente também. Então, muitas vezes eu vou ter um paciente que está desidratado, que teve uma piora da função hepática, que acentua a sua vasodilatação, que acentua os mecanismos vasoconstrictores, renina, angiotensina, aldosterona, liberação de ADH não osmótica,
aumento de catecolaminas, ou seja, vasoconstringir o ambiente renal do paciente, hipovolêmico, vasoconstrito pelo agravo da disfunção hepática e que já tem uma lesão leve de base. Então, a albumina, sim, eu sempre dou na fase inicial como sendo um mecanismo de disfunção, de exclusão de hipovolemia. Mas depois a gente tem que entender se para aquele paciente é realmente um paciente que já tem uma doença, mesmo necrose tubular aguda, não vai ter racional de eu manter para esse paciente albumina. Se é um hepatorrenal, só a albumina não vai funcionar. Eu vou ter que vasoconstringi-lo, vou ter que redirecionar o fluxo do território esplâncnico para a árvore vascular principal, para renal, fígado, cérebro, coração, pulmão, aorta. Eu vou ter que usar vasoconstrictor, vou ter que usar o quê? Terlipressina ou noradrenalina em dose alta para garantir a pressão de perfusão, mais a expansão com albumina, a dose de ataque que já citamos, seguida de 40 gramas durante até 14 dias, avaliando no 7º dia se teve resposta, para ver se ele realmente responde a essa expansão. Então, sim, Eduardo, a albumina tem um papel bem estabelecido na lesão renal aguda e a gente usa inicialmente para descartar a hipovolemia e na suspeita forte de hepatorrenal, a gente trata mantendo 40 gramas dia, um frasco de 6 em 6 horas, 2 frascos de 12 em 12, mais terlipressina na dose já citada antes, e que hoje tem alguns protocolos que usam infusão contínua em dose mais baixa, com menos efeito colateral e aparentemente uma eficácia equivalente, que vai tratar, no caso, a hepatorrenal desse paciente. E diferentemente, Ciro e Fernando, da nossa época, quem dizia que a hepatorrenal era uma condição funcional irreversível que cursava com mortalidade em até 2 semanas para o paciente, era essa a definição que a gente discutia, por isso a hepatopata com disfunção renal nem ia para a UTI, porque ia morrer mesmo, e era um conceito. Hoje a hepatorenal ela é reversível, a gente consegue devolver o paciente para uma recuperação ambulatorial até, e lá na frente ele vai transplantar e vai recuperar da função renal, hepática, muscular, sarcopênica, tudo isso dele. É um paciente de clínica médica. O hepatopata é aquele paciente que o hepatologista de consultório que trata hepatopata grave, ele é um meio intensivista, um meio caminho andado já. Uhum. Acho que por isso foi o caminho que eu segui para juntar o UTI com o hepatopata, com o transplante. Acho que foi meio influência aí um pouco da gravidade do hepatopata nos pronto-socorros do Hospital das Clínicas da USP, que foi e é uma grande escola, não só pelo nível de seus professores, pela estrutura, mas pelo volume de paciente mesmo, pela capacidade que a gente tem ali naquele ambiente de dar uma assistência boa a um público muito grande, muito necessitado também. Zé, a gente podia ficar aí mais um bom tempão, mas devido ao adiantado na hora, eu também vou lhe liberar, porque você ainda está no consultório, ainda vai para casa. Vou ver um transplante que acabou agora à tarde. Tivemos um transplante. Então, aqui já se sinta convidado aí para outras sessões, viu? Foi um sucesso aí, um público cativo aí até o final agora. Não baixou aí a assistência, muito boa. Eu até tenho uma sugestão, Ciro. Tem até uma sugestão para um próximo convite para o. Sim, pegar um nefro aí. Eu sugeriria cuidados pós-operatórios do transplantado. Que eu acho que porque é uma coisa que é do dia a dia do intensivista, onde tem centros de transplante. E para aqueles onde não tem, nunca se sabe que não vai trabalhar num centro de transplante amanhã ou depois, e para a gente agregar conhecimento. Outro campo de conhecimento que ele domina. Esses modelos de perioperatório em cirurgias de grande porte, eu sempre digo, são modelos de doença crítica com suas peculiaridades. E a gente sempre acaba utilizando o conhecimento de uma área em outra. Então, eu acho que fica uma dica aí, Ciro. Sim, já vou colocar. E é um tema bom, porque hoje o pós-operatório, o perioperatório do transplante, ele vem, assim como vários perioperatórios de grande porte, está também na era do ERAS, na realidade. Né? Então, o ERAS em transplante hepático também é uma discussão que está muito ativa também, né? Então, tem até essas mudanças recentes para discutir e incorporar. Já estou a fechar a data com ele. Zé, brigadão aí pela excelente apresentação. Eu já sabia.
Bom, obrigado a todos, obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela paciência. Estamos à disposição. É um prazer imenso estar na nossa MIB, na nossa SBH, juntos aí. E as UTIs integradas, no qual o E as H1 UTIs integradas também. e as UTIs integradas, acima de tudo. O projeto é exitoso e vitorioso. Você não percebeu, mas eu já assisti algumas aulas também. Olha aí, tá vendo? Então tá bom, pessoal. Até a próxima Abraço aí. semana. Bom trabalho aí, Zé. Tchau.